Quando você desacelerar, você vai ouvir a voz do Senhor. Quando você desacelerar, você vai ter uma nova direção. Quando você desacelerar, você vai descobrir qual que é o seu propósito de vida. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ana, para quem não me conhece. Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês sobre desacelerar. Então, o tema de hoje é desacelere. Deus não está com pressa. Pessoal, com certeza vocês já têm percebido, observado como que nós, tá? Eu falo nós em geral, estamos tão acelerados ultimamente que a ponto de você talvez nem perceber como que a pessoa que está do seu lado ela está hoje. E eu mesmo, sabe, algum tempo atrás, não hoje não mais, porque eu tive que passar por um processo. Deus me permitiu passar por esse processo para eu me desacelerar. E eu quero compartilhar com vocês sobre isso hoje, sobre essa experiência que eu tive. E, enfim, vamos lá. Gente, eu estava andando muito, mas muito acelerada. Até dentro da minha casa, sabe? Assim, desde quando eu tive minha primeira filha, eu decidi não trabalhar fora, porque eu queria cuidar dela, né? Do meu jeito, criar do meu jeito e tal. E mesmo eu estando em casa, se eu não me engano, desde o meio do ano passado, mais ou menos. Então, assim, eu tava andando muito ansiosa, muito preocupada com as coisas, né, do futuro, porque eu já estava, assim, querendo fazer algo pra preencher, sabe? Pra eu me sentir útil. Não que eu não seja útil na vida das minhas filhas, não é isso, mas eu queria fazer algo além, sabe? E essa busca, o pensar, eu comecei a ficar acelerada e ansiosa por causa dessas coisas, sabe? Às vezes, assim, dentro de casa, eu me pegava querendo fazer tudo ao mesmo tempo, tudo rápido, tudo junto, e às vezes se eu não fizesse eu ficava frustrada, sabe? E nisso começou a atrapalhar a minha convivência com minhas filhas, minha convivência com meu marido. Eu ficava muito estressada, muito explosiva. Qualquer coisa, às vezes, que falava e que eu não gostava, sabe? Eu explodia, eu estourava. E ali, já sabe, aí uma explosão de nervoso já começa a gerar conflito dentro de casa. E isso estava muito chato, estava um ambiente muito pesado. Enfim, mas aí eu continuei assim alguns meses. E cheguei numa conclusão de frustração. Eu me via frustrada por não dar conta de fazer aquilo e por querer fazer outras coisas e também não conseguia. E hoje, sabe, gente, hoje essa falta de paz que habita em muitas pessoas se dá porque, ao mesmo tempo em que a gente está fazendo algo aqui, agora, a nossa cabeça já está lá em outra coisa. Então, eu não estou tendo paz para executar uma tarefa e já estou pensando nas outras, nas outras e nas outras. E isso começa o quê? A acelerar a nossa cabeça, a nossa mente. E além de acelerar, a gente não consegue colocar nada em prática. Porque eu posso até começar algo aqui, não acabar, começar outro, não acabar e assim vai. E quanto mais a gente vai acumulando e a gente vai colocando tarefas e coisas pra gente fazer, mais acelerado a gente vai ficando, porque a gente não dá conta de terminar. E assim, com certeza eu fiquei acho que eu fiquei mais de um ano, gente. Eu até comentei aqui que foi metade do ano passado, mas não foi. Eu acho que foi mais de um ano, foi mais de um ano. Foi no início de 2024. Eu comecei a ficar nessa aceleração, nessa ansiedade, sabe? Pela realização de algumas coisas. E, enfim, aí eu fui indo. Aí aconteceu que, quando chegou ali no mês de novembro, eu comecei a me sentir mal. Eu senti um desconforto, uma elevação perto do meu umbigo, mais pra baixo, assim, perto do meu útero ali. E eu falei assim, tá,
alguma coisa está esquisita aqui, tá acontecendo alguma coisa. Aí nisso passou, não senti mais. Aí veio dezembro, normal, mas também tava bem estressadinha. Chegou janeiro também, fevereiro também. Mas quando chegou ali na metade de fevereiro, eu comecei a sentir um desconforto na mesma região que eu senti no mês de novembro. E ali ficou bem alto. Como eu sou bem magrinha, quando eu deitava, em vez da minha barriga ela ficar retinha, ela ficou com a elevação assim, de um lado. Tipo, desse lado aqui, ela ficou com a elevação. E ficou bem alto. E eu colocava a mão, doía. Eu não conseguia comer direito, porque me incomodava. Eu não conseguia ir no banheiro direito, também eu não estava conseguindo. E nisso eu fiquei ali algum tempo, foi uns 15 dias. Aí eu fui no médico, fiz vários exames, eu fiz tomografia, eu fiz ultrassom e eles não descobriram. E nesses exames, no primeiro hospital que eu fui, eles começaram a descartar. Isso aqui não é câncer, isso aqui não é isso, aqui não é apendicite. Mas a gente não sabe o que é, porque não tá dando pra ver no exame de imagem. Aí eles pegaram e me deram a opção. Olha, vai ter que fazer o exame por imagem. Só que a gente vai ter que fazer 2 furinhos no seu abdômen e colocar uma câmera dentro lá da sua barriga pra gente ir até lá, no perto do intestino, pra ver o que tá ali, o que tá causando isso. Aí eu peguei e falei com eles, olha, eu vou ir em outro hospital, eu vou fazer outro exame de imagem pra ver se lá eu consigo. Aí eu fui para outro hospital. Aí cheguei lá, mesma coisa, pedi pra fazer outra tomografia, fiz a tomografia, isso tudo no mesmo dia. E também não conseguiram ver. Aí eles me liberaram, falaram que se continuasse a dor e tal, eu pra me voltar. Passou, acho que foi uns 2, 3 dias, aí eu voltei de novo no hospital, porque tava muito dolorido, eu não tava me sentindo bem. Aí cheguei lá, aí eu tive que fazer outro exame de imagem com contraste, não queria fazer. Aí eles falaram, olha, a gente vai ter que te internar, a gente vai fazer uma preparação para fazer esse contraste, para aplicar esse contraste, para você fazer esse exame. Pessoal, fiz a tomografia com contraste, não adiantou nada. Aí eles falaram, olha, você vai ter que fazer aquele exame, que vai ter que fazer aqueles 2 cortezinhos na sua barriga e entrar com a câmera. Aí fui fazer esse exame. Fiquei umas 4 horas na sala de cirurgia. Graças a Deus deu tudo certo. E nesse período que eu estava ali, o Senhor sempre colocando a paz no meu coração e Deus falando comigo em todo o tempo. E eu agradeci ao Senhor. Falei, Senhor, eu não sei por que eu estou passando por isso e por que o Senhor permitiu isso. Mas glória ao teu nome. E eu sei que já deu tudo certo. Aí fui. O Senhor usava dos médicos para falar comigo. O Senhor usava do moço que fez o eletro, dos enfermeiros. E assim, eu comecei a ver o Senhor em tudo ali. Aí fiz esse exame, gente. Também não descobriram. Só falaram que tinha uma massa ali, mas não dava pra ver porque tava num local, tava por trás do meu intestino. Então eles não conseguiam ver, porque se eles chegassem muito perto lá era até perigoso, até furar, né? Algum órgão meu ou até mesmo meu intestino. Então eles optaram por não ir, porque também não dava pra ir. Aí, enfim, no outro dia eu tive que fazer outro exame, que eles tiveram que colher a biópsia para descobrir o que era. Enfim, pessoal. Resultado, falaram que foi uma infecção crônica, mas a causa mesmo não especificada, ninguém sabe por quê. E eu fiquei 7 dias internada. Esses 7 dias que eu fiquei internada, foi os 7 dias que eu precisei para desacelerar. E como o Senhor foi tão grandioso na minha vida e foi bondoso comigo, e ali eu fui desacelerando, eu fui pensando, sabe, na minha vida, eu fui pensando como que eu tenho levado a minha vida, como que eu tenho tratado
minhas filhas, né, o meu marido, como que eu estava tratando a mim mesma, porque quando a gente fica acelerado e ansioso por coisas, a gente maltrata demais a nós mesmos. Nós nos maltratamos. Nós chegamos a um ponto de nos maltratar tanto que a gente atrai, a gente adquire doenças, problemas, porque eu era super saudável, mas por causa do estresse me gerou uma infecção crônica que ninguém sabe por que que deu entre os exames, mas eu sei que foi por causa do estresse. Eu sei que foi porque eu estava acelerada. Então, assim, eu contei isso para vocês, esse testemunho, porque isso é muito importante vocês saberem. Que se vocês ficarem ansiosos demais pelas coisas desse mundo, e buscando, e querendo, e aquela aceleração na mente. E outra coisa também que acelera a mente, redes sociais. Eu fiquei lá e o Senhor colocando no meu coração, afasta, sai dessas redes sociais. Porque eu precisava me conectar com o Senhor, não era de ficar tanto, mas eu precisei me afastar. Sabe, eu tirei o WhatsApp, eu tirei Instagram, Facebook eu já não mexo. E assim, que paz, gente, que eu estou sentindo, estou vivendo hoje, uma paz tão grande. E assim, sabe, quando eu me afastei, tirei esses aplicativos, me afastei, eu me senti mais paciente, eu me senti mais calma, eu me senti mais alegre, mais feliz. Eu desacelerei a minha mente, sabe? Hoje eu procuro fazer coisas lógico, coisas que são necessárias, que eu preciso fazer, só que eu faço com mais alegria, sabe? Eu coloco metas, assim, igual o treino, né? Eu gosto de treinar. Aí eu exercito, talvez ou de manhã ou à tarde, e isso me traz, sabe, uma, uma paz, uma tranquilidade. E o que eu aprendi aqui, aonde quer que eu esteja pensando, ali eu estarei. Então, se eu quero pensar, se eu quero que minha mente esteja aqui no agora, eu tenho que pensar aqui e agora. Porque se eu estiver pensando lá, nas coisas que eu tenho que fazer, nas coisas que, eu não fiz isso, mas eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer o outro, eu estarei lá e eu vou deixar de viver o aqui e o agora. E se tem algo que é mais precioso, que é tão precioso que o Senhor deu para nós, é o agora. É o aqui e o agora. E que vocês comecem a olhar para as suas vidas, como vocês têm levado as suas vidas. Não espere acontecer com vocês o que aconteceu comigo. Não espere, porque é tão ruim a gente ir parar no hospital, a gente passar por procedimentos e anestesias e, sabe, aquele... Não é bom, gente. E eu passei ali por causa da vida que eu estava levando, cheia de estresse, cheia de ansiedade, cheia de preocupação. E eu não estava vivendo o aqui e o agora. Eu não estava vivendo a minha vida. Eu não curtia a minha família como ela deveria ser curtida, porque eu estava com o meu pensamento no futuro. E eu estava deixando de olhar para eles agora. Então, para um pouquinho na sua casa, pensa o que é que eu fiz, ou o que é que eu fiz ao longo desse um ano de 2024 para cá, que tem me gerado ansiedade, sabe? Estresse, nervosismo. Porque isso não é normal, gente. Isso não é normal. Se é a rede social que tá te travando, que tá te acelerando, desliga, afasta, sabe? Some por um tempo. Eu decidi sumir por um tempo. Eu decidi me desligar por 6 meses disso para me desacelerar, para me conectar comigo mesma, conectar com o Pai, conectar com a minha essência.
Porque nesse período de aceleração, de preocupação, a gente não sabe nem quem nós somos. Também, uma das causas que nos faz ficar bem acelerados é aquela coisa assim, devido às redes sociais, devido a esses conteúdos curtos, a gente vai ficando acelerado na nossa mente. E o que acontece com a gente? A gente quer tudo pro agora. Se eu fosse fazer alguma coisa, algum projeto que eu iria ter que me dedicar por um ano, eu já desisto. Porque eu não quero que seja por um ano, eu quero que seja um dia. Que um ano seja realizado em um dia. Então, tudo isso vai nos gerando o quê? Ansiedade, nervosismo, sabe? Então, tá na hora da gente desacelerar. Eu vejo que esse é um tempo de desacelerar. Desaceleração. Quando você desacelerar, você vai ouvir a voz do Senhor. Quando você desacelerar, você vai ter uma nova direção. Quando você desacelerar, você vai descobrir qual que é o seu propósito de vida. Quando você desacelerar, você vai começar a ver o que é mais importante para você. Quando você desacelerar, você vai começar a olhar para o próximo. Você vai começar a se importar com o próximo. Quando você desacelerar, você vai começar a olhar para sua família, para os seus filhos, para o seu esposo, para sua esposa. Quando você desacelerar, o Senhor vai começar a te guiar. Só que você precisa desacelerar, porque o Senhor não está com pressa. Ele não tem pressa. Todas as coisas de acordo com a vontade dele. E ele vai fazer de acordo com o estado que você está. E a gente precisa buscar essa consciência. Sabe? Que consciência que eu falo? A consciência de que nós precisamos buscar a presença do Senhor. Nós precisamos da consciência da presença de Deus. Porque quando a gente está consciente, a gente sabe que Ele está aqui, que Ele está em mim. Eu não vou ficar preocupada, eu não vou ficar ansiosa, porque Ele mesmo, Jesus mesmo falou, ei, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se você está assim, cansado, sobrecarregado, vá até Jesus e desacelere. Desacelere. Sabe? É tempo de desacelerar para a gente ouvir a voz do Senhor. Para a gente estar mais sensível a Ele. Sensível àquilo que Ele quer que nós fazemos. E porque enquanto eu e você estivermos acelerados, nós iremos perder o foco de tudo. Nós não iremos ter foco. Não iremos ter foco para fazer nada. Nada, nada, nada. Porque a aceleração, ela tira o foco das coisas que são importantes. E começa a ligar o nosso foco nas coisas que são tão supérfluas que, tipo assim, tá longe da gente. Tá longe do meu alcance e eu não posso fazer nada. Mas eu fico acelerada porque eu queria, ou eu quero, eu quero, eu quero. E quanto mais a gente, sabe, fica naquela ânsia, mais afastado, aquilo que a gente quer vai ficar de nós. Entendeu? Então, quem aqui precisa fazer algo hoje para começar a desacelerar? No mundo da tecnologia, onde tudo é rápido, onde uma pesquisa que eu faço me traz a resposta, aonde uma inteligência artificial me traz uma solução, nós estamos perdendo a essência de sermos pacientes, de sermos cautelosos, de sermos obedientes ao Senhor. Agora, quem aqui, quando vai orar ao Senhor, consegue ficar mais de 5 minutos falando com o Senhor? Quem aqui consegue orar a Deus por mais de 5 minutos hoje? Eu posso estar errada, mas eu acredito que mais de 80% das pessoas que são cristãs, elas não conseguem. Eu falo isso me incluindo, porque até para falar com o Senhor, quando eu falava,
Era tudo correndo. Era tal, pronto. Pronto. Mas peraí, mas quando que eu vou parar para ouvir a voz do Senhor? Quando que eu vou parar para ouvi-lo falar comigo? Ou é só eu que tenho que falar? Ou é só eu que tenho que pedir? Porque ele já sabe todas as coisas que eu preciso. Então, se você é assim como eu estava, não conseguia orar nem por 5 minutos, volte, desacelere. Comece aos poucos, sabe? Seja sincero com o Senhor. A gente não consegue esconder nada dele mesmo. Seja sincero, volte, sabe? Desconecte de tudo que tem te afastado do seu eu. E é isso. A mensagem que eu quero deixar aqui hoje para vocês é que Deus não está com pressa. Ele quer que você desacelere hoje, para você ouvi-lo, para você ficar mais perto dele. Porque o que importa é as coisas do reino. O que importa é a gente nos encher do Senhor. Porque todas as demais coisas serão acrescentadas na minha e na sua vida. Então, não desespere. Há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo para tudo. Então, descanse o seu coração no Senhor nesse dia. E que você seja renovado, que você seja instruído. E que o Espírito da verdade, que ele possa te guiar. Para que você possa olhar e ver o que tem te acelerado nesse tempo. O que tem tirado o teu foco de você, de Deus e dos seus, de dentro da sua casa. Então, que Deus abençoe cada um de vocês nesse dia. E essa que é a mensagem que eu quero deixar para vocês. E que breve terá novos vídeos. Beijo!